nosso programa está de volta. A gente te espera pelas nossas redes sociais todas que vão passar aqui, também pelo telefone 0 operadora 11 3337 5886. O nosso telefone que agora também é o WhatsApp, então você pode enviar para nós a sua mensagem. Durante essa semana eu vou até explicar mais para vocês sobre isso. Você vai poder mandar vídeo, vai poder mandar a sua mensagem de áudio e mandar também a sua mensagem escrita. Então você pega lá no seu celular, no seu WhatsApp, digita o nosso número, ou mesmo que você liga também para fazer a sua pergunta ao vivo, 0 operadora 11 3337 5886, e deixa para nós o seu recado ou a sua pergunta enquanto o programa acontece. Nesse bloco a gente vai esclarecer as nossas dúvidas sobre arte terapia. Eu estou recebendo aqui a doutora Ana Colette, que é psicóloga. Tudo bem, doutora? Tudo bem, boa tarde. Jackie. Obrigada. Prazer te receber aqui, viu? Obrigada. Doutora, vamos começar entendendo o que é a arte terapia? Sim, vamos. A arte terapia é uma prática que atualmente já está mais difundida, né? Tem mais ou menos uns 70 anos aqui no Brasil e agora, sim, as pessoas já estão tendo um conhecimento maior, que é justamente uma forma terapêutica que se utiliza dos recursos expressivos da arte. Mas para que isso? Porque ela vai produzir aí símbolos, né? Tem coisas assim, por exemplo, que a fala não alcança, né? Tem alguns traumas, algumas sensações que às vezes elas vão precisar ter um trabalho mais específico, que é esse que a arte terapia vai proporcionar, que é um acesso direto ao nosso inconsciente. A hora que você produz uma imagem, seja ela uma imagem plástica ou até mesmo uma peça de teatro, isso você pode olhar para isso e através desse olhar você vai entender que relações que tem com a sua vida, né? Com a sua história, com a produção simbólica que você fez, se ela influencia, por exemplo, os seus relacionamentos. Doutora, quem está passando por uma entrevista de emprego e chega lá em uma das perguntas, faça um desenho sobre qualquer coisa. Sim. Eu já pensaria, estou sendo analisada. Estará mesmo, né? Sim, provavelmente, né? Sim. Fala muito sobre nós, o que a gente de repente, um desenho rápido ali, sobre um assunto livre, qualquer, pode já falar algo sobre a gente? Sim, pode. Por quê? Porque quando a gente se conecta com o desenho, né, é puramente o nosso inconsciente. Se eu vou me apresentar para você, por exemplo, com a fala, o que pode acontecer? Eu já sei o que eu vou falar e o que eu não vou falar. Tem um controle disso acontecendo. Na produção simbólica não há, Jaque. Por quê? Porque você está desenhando, você está pintando. Então é justamente isso que favorece o processo terapêutico. Você falou até sobre artes plásticas, a gente vai falar sobre essas várias expressões que a arte tem, mas eu quero falar um pouco sobre o nosso dia a dia. Muitos de nós, eu sou assim, antigamente a gente ficava mais tempo no telefone, mas às vezes até aqui no programa, eu tô conversando, eu tô prestando atenção, mas eu tô ali, ó, fazendo um desenhinho. Isso também fala sobre a gente? Sim, sim. E é bonito isso, porque é uma forma de você se conectar não só com a sua racionalidade. Provavelmente você está trabalhando ali questões intuitivas, questões sensíveis a você, né? Então é muito bonita essa prática. Agora, vamos falar sobre autoconhecimento. O quanto a arte terapia pode ajudar no autoconhecimento, mas eu acho que um passo antes é entender como um profissional pode trabalhar arte terapia em consultório. Eu sei que vocês que me assistem gostam muito de artesanato. A gente vai chegar lá, perguntar sobre o artesanato também, mas vamos entender primeiro como que isso funciona em consultório, doutora. Sim, isso é uma prática terapêutica, né, feita por um profissional. O que isso quer dizer? Quer dizer que está sendo analisado, preparado, tem todo um contexto para você chegar nesse movimento, porque como estamos falando, quando você está desenhando, pintando, você está acessando o seu inconsciente sem nenhuma censura. Então isso precisa ser orientado por um profissional, porque senão de repente você traz algum trauma muito profundo, evoca aquela sensação e você não tem ali como que eu vou lidar com isso, né? Exatamente. Uhum. Então há que se tomar muito cuidado, inclusive psicólogo deve passar muito por isso, né? Você tem uma amiga psicóloga, te acontece alguma coisa, você já pergunta pra ela o que está acontecendo, o que deve fazer. Então eu fico imaginando o quanto no dia a dia isso é delicado, porque de repente através de um desenho, por exemplo, a gente vai chegar em outras artes, a pessoa pode expressar algo e você, como psicóloga, já vai entender alguma coisa estranha ali. Mas se você não está tratando aquela pessoa, você não pode já despejar também tudo, não é assim, né? Exatamente, não. A gente nunca dá opinião, né? Até porque, por exemplo, você precisa conhecer a história
daquela pessoa, né? De uma maneira privada. É diferente de você ser amigo, de você sair com aquela pessoa. Quando ela está num setting terapêutico, ela realmente vai contar quem ela é. Porque quando a gente se apresenta no dia a dia, né, tem as defesas aí. E aí também, sempre, quando você conversa com alguém que te ama, que conhece um pouco da sua vida, é muito mais difícil ficar neutra. Por isso que os psicólogos, ele pode até te ajudar, te orientar, se ele é seu amigo, sua amiga, mas na hora que for para fazer terapia, ele com certeza vai te indicar para um profissional neutro, né? Sim, com certeza. Doutora, vamos entender. Que tipo de artes a gente pode estar falando? Eu falei aqui dos desenhos, você chegou a citar artes plásticas, de repente montar uma peça de teatro, do que a gente pode estar falando? De todos os recursos expressivos que derivam da arte. Então a gente está falando de música, cerâmica, escultura, tecer, costura, né, teatro, movimento, dança, a expressão corporal, é uma infinidade assim, né? É muito vasto. Doutora, eu não sou psicóloga, obviamente, mas como eu converso muito com vocês, às vezes eu vejo algumas coisas e faço associações e fico pensando, o psicólogo explicaria isso, tem alguma coisa aqui. Trago muitos artesãos, artesãs, e eu percebo o quanto o artesanato, depois ainda mais se essa pessoa vem várias vezes e eu conheço um pouco, parece com a pessoa. Então, às vezes a pessoa, ela é uma pessoa muito clássica, e eu olho para a peça e eu falo, gente, essa peça é a cara da pessoa. Às vezes a pessoa é muito colorida, eu falo, gente, mas essa peça é a cara da pessoa. E em alguns casos, por incrível que possa parecer, a peça às vezes me parece ser o oposto do que a pessoa me apresenta. Tudo isso é possível, doutora? Sim, eu já ia te falar isso, porque essa é a beleza, né, da arte, porque nós somos seres complexos, ou seja, eu posso me vestir de maneira clássica, mas isso não quer dizer que dentro de mim não exista o que na psicologia junguiana a gente chama de sombra. Ou seja, aquilo que eu não estou te mostrando, mas que está dentro de mim. Então, quando a gente está fazendo arte, sai tudo, né? Não tem essa defesa. Então, aí vai se apresentar também o meu oposto, aquilo que ainda não foi integrado. E isso é que é maravilhoso, porque eu vou poder olhar para aquele desenho e falar, mas de onde veio isso? Fui eu que fiz? Sim, algum eu dentro de mim que precisa ser trabalhado, que precisa ser olhado, né? De repente você ali expressa algum tipo de desenho, por exemplo, em que você considera isso mais agressivo. Então, é olhar para essa agressividade, entender por que ela está presente ali naquele momento, o que ela representa, que símbolo foi aquele, o que ele pode ampliar para você, né? Então, eu acho tão bonita essa questão da arte-terapia, porque fala de uma ampliação. Você realmente tem esse movimento de poder expandir a sua personalidade. Doutora, é possível perceber talvez patologias através da arte-terapia? Sim, é muito possível, Jaque, porque o desenho, né, ele se constitui ali por linhas, expressões, volume, né? Não só o desenho, estou falando aqui a produção artística em si, né? E aí a gente pode sim observar, né, pessoas que têm algum tipo de fragmentação, por exemplo, né? Isso vai aparecer ali, né, no conteúdo. Então, é uma forma até de diagnóstico também que a gente utiliza. Doutora, e como a pessoa vê uma arte? Então vamos imaginar uma obra de arte, de preferência algo que não seja tão claro, né? Não precisa a gente pegar um retrato, uma pintura de retrato. Vamos pensar uma arte abstrata, talvez. Tem gente que fala, não vejo nada. Tem gente que fala, uau, esses traços, esses não sei o quê. Tem gente que olha e fala, cores bonitas. A maneira como a gente analisa uma obra de arte também tem muito a ver com a gente? Sim, também tem muito a ver com a disponibilidade que a gente se coloca nessa contemplação. Porque assim, primeiro precisa ter uma sensibilização, né? Você ter esse olhar aí e se conectar com essa arte em um outro nível que não o racional. Então, por exemplo, às vezes a gente está distraído ou até muito estressado. Quando a gente olha para uma obra de arte, a gente não consegue fazer essa conexão mais intuitiva. Então, a gente não absorve o que poderia ser um momento de grande transformação para a nossa psique. Porque a gente fica justamente tentando compreender por que aquele artista fez isso, por que ele desenhou daquela maneira, por que aquela peça fala isso. Aí a gente perde esse contato que não está passando aí pela via da racionalidade.
Agora, uma coisa interessante que eu já vi, a doutora vai poder explicar para nós, às vezes um quadro em um lugar que você vai na casa de alguém, você olha e fala, que quadro é esse? Porque para você dá até medo, às vezes, aquele quadro. Sim. A pessoa olha e fala, te dá uma paz, não te dá? E você faz assim, não me dá paz nenhuma esse quadro. Isso tem a ver com a arte ali, ou de novo, tem a ver com cada pessoa? Então, tem a ver com cada pessoa, que é a arte, ela propicia essa produção simbólica. A mesma arte pode ter resultados diferentes, sensações diferentes em nós. Evocar sentimentos, afetos, né? Totalmente diferenciados. Então, por isso que, por exemplo, quando a gente está diante de um paciente, a gente não faz essa interpretação do símbolo, né? O psicólogo ou o arte-terapeuta, ele vai partir da interpretação que o paciente está dando, porque senão vai ficar uma interpretação que pode não ter a ver com o mundo interno daquela pessoa. Doutora, para a gente caminhar para o fim, eu queria entender para quem é indicada a arte-terapia, se cabe a qualquer terapia, de repente, em algum momento, solicitar essa ferramenta, como é que funciona isso? Já que o alcance da arte-terapia é muito grande, né? A gente percebe, assim, que todos os públicos têm um benefício ao praticarem aí sessões arte-terapêuticas, né? Então, eu indico, assim, para quase todo mundo que tenha condição cognitiva, vamos dizer, que consiga fazer parte daquele grupo e aí se desenvolver, né? Entrar em contato com as suas emoções. Há sempre uma maneira. Às vezes, aquela pessoa não se identifica com um determinado tipo de arte, mas ela vai encontrar aí, junto com a ajuda desse arte-terapeuta, um outro processo que ela consiga expressar esses sentimentos. E tudo bem se através da arte-terapia ela se expressar de uma maneira completamente diferente de como os outros acham que ela é, né, doutora? Exatamente. Foi um prazer te receber aqui. Eu acredito Obrigada. Que esse tema ainda renda muitas perguntas. Te convido para voltar. Para quem quiser entrar em contato, o Instagram, @AnaColetteChalfun. É Sim. isso, né? E tem o Facebook, Papo com Ana Colette, e o canal do YouTube, Ana Colette Chalfun Canal. Passando aí pra vocês. Obrigada e volte sempre, doutora. Obrigada. Uma ótima tarde. Obrigada a você também pelo seu carinho, pela sua audiência. É sempre muito bom ter você conosco. A gente se encontra em todas as redes sociais da nossa emissora. O Instagram, @TVHit, o canal do YouTube, Hit TV, e o Facebook, Hit TV Oficial. Uma ótima tarde. Tchau, tchau.